Estamos aqui para mais uma entrevista do Sapiciência! Hoje com a professora Marcela. Tudo bem, professora? Tudo bem, eu adorei essa introdução. Aqui nós somos animados, professora. Muito bom, adoro. Então, professora, quem é a professora Marcela? Professora Marcela Milazotto, aqui da UFABC. Professora Marcela Milazotto, aqui da UFABC, professora de Biotecnologia Animal da Gisele. Exatamente. E a professora Marcela Milazotto, quem é? Ela é bióloga de formação, fez mestrado em genética pela Unesp de Botucatu, fez doutorado em biotecnologia e trabalhou a vida inteira com reprodução animal, reprodução de grandes animais. Então, primeiramente na parte de melhoramento genético e depois na parte de organismos geneticamente modificados. E trabalha aqui com produção de embrião in vitro, melhoramento da parte de produção de embrião in vitro. Então, temos aqui um laboratório de produção in vitro, se alguém quiser conhecer. Mas tudo em animal, hein, gente? Nada em humano. Por enquanto, será? Não, temos algumas colaborações com clínicas de reprodução humana, mas só colaborações. Aqui a gente não faz embrião humano, não. Ah, então tá bom. E não estamos falando à toa deste tema, este mês especificamente, porque esse mês, professora, é aniversário da ovelha Dolly. Aniversário da ovelha Dolly. Ela nasceu dia 5 de junho e esse mês então ela faz aniversário e nós estamos aqui para contar a história da ovelha Dolly, professora. Quem foi a ovelha Dolly? Como é que ela foi? Por que ela é tão importante pra gente? Bom, a ovelha Dolly, ela foi um marco científico porque ela foi o primeiro mamífero clonado a partir de células já diferenciadas. Então, quem acredita que a Dolly foi o primeiro clone, a Dolly não foi o primeiro clone de um animal. Então, os estudos com clonagem de animais, eles já existem há bastante tempo, então desde o final do século XIX. Mas a Dolly, ela foi um grande marco porque ela foi o primeiro mamífero clonado, então o nosso primeiro aparentado, né, clonado a partir de uma população de células adultas. Então isso chama muito a nossa atenção, porque quando vimos isso pela primeira vez, isso abriu a cabeça de todo mundo para a clonagem humana. Então isso foi um grande boom à época, né? E eu me lembro bem, pois eu estava na faculdade nessa época e só se falava na ovelha Dolly. Então não tanto pelo avanço científico, mas mais pelas discussões éticas que envolviam o nascimento dessa ovelha. Sendo que apesar dela ter sido famosíssima, né, pelo seu nascimento, e obviamente os cientistas que pensaram na sua criação saberem, né, de todo o impacto que ela teria, ela foi apenas uma etapa de um experimento maior, que era sua prima Polly, que foi de fato a ovelha que era muito importante, pois ela foi também produzida pela técnica de transferência nuclear, assim como a Dolly, ela também era um clone, mas ela foi produzida a partir de células que tinham uma modificação genética. Então ela era igualzinha a Dolly, mas ela tinha uma modificação genética e produzia uma proteína humana no leite. Então a técnica de clonagem existiu para a produção de animais transgênicos, para a produção de animais bioreatores, né? Então ela foi um caminho, uma tecnologia para que esses animais, que permitiu que esses animais fossem produzidos posteriormente. Então da Polly ninguém falou, mas todo mundo falou da Dolly, porque todo mundo ficou com medo de que se fizesse um clone seu, né? Realmente, então, a partir da ovelha Dolly que a gente criou essa perspectiva de que talvez a gente pudesse clonar humanos, né? Uhum. Então por isso que ela tem essa importância. Exatamente. Hoje em dia, mas ela não foi o primeiro animal, né? Ela não foi o primeiro animal, né? Os estudos começam lá com estudos com salamandras e sapos e coelhos, final da década do século XIX, e isso tem inúmeros relatos ainda na década de 40, de 50, com diversas outras espécies. Ah, sim, faz mais sentido então. Não partiu do nada, não. Não foi do nada, realmente deve ser de uma coisa de muitos anos. Muitos anos e muitos estudos. E qual que é essa relação da ovelha Dolly ser clonada com
a reprodução assistida e como isso afetou os humanos, né? Os humanos, assim, os seres humanos. Bom, eu acho que a Dolly, né, a tecnologia que levou à geração da ovelha Dolly, ela foi muito importante porque ela permitiu, né, na área da reprodução animal, que é o foco do meu estudo, ela permitiu por um momento a multiplicação de diversos animais de mérito genético elevado. Então, logo depois da Dolly, que foi uma ovelha, como todo mundo sabe, diversos outros animais também foram clonados, animais de alto valor genético, então suínos, bovinos e outras espécies. Depois isso caiu um pouco em desuso, porque a gente sabe que a variabilidade genética é bastante importante, né? Então, a clonagem ela foi uma biotécnica importante, mas a variabilidade genética obtida por cruzamento direcionado também é muito importante. Ela permitiu também que a gente fizesse a manipulação genética e produzisse uma série de animais transgênicos, diversas espécies, a partir dessa técnica. E para os seres humanos, houve um caso, né, há uns anos atrás, que se falou muito da clonagem humana a partir de um grupo que era liderado, né, por um pesquisador coreano, que falou da clonagem humana. Isso foi um grande burburinho à época, isso foi um grande escândalo, mas o que a gente tem hoje é que esses experimentos eles não são permitidos nos países, né? Então a gente não pode clonar e produzir embriões humanos a partir da técnica de transferência nuclear, mas a gente tem hoje outras tecnologias que estão surgindo, né? Como a produção dos blastoides, né, que a gente tem hoje na literatura, recém-divulgados, né, os blastoides, que são estruturas semelhantes aos embriões, chegam até a produzir corações que pulsam, né, mas são embriões que eles não têm placenta, são fetos que não formam placenta, por outras tecnologias. Então, isso sempre vai estar envolvido por uma discussão ética, por uma discussão moral, né? E sempre por uma discussão científica. A técnica de clonagem trouxe uma grande discussão e trouxe muito avanço para outras áreas de pesquisa, então estudos de diferenciação celular, estudos para terapia gênica, estudos para formação de órgãos para xenotransplante, estudos para tratamento de doenças. Então ela não é somente uma tecnologia, ela embasou muita ciência básica para tratamentos, né, para terapias. Então ela foi em si uma técnica muito importante, muito mais do que somente produzir um animal clonado, um animal produzido por transferência nuclear. Então esse seria o objetivo dessa técnica afinal, porque para que afinal a gente gostaria de clonar um animal? Fazer um outro igual só pra fazer? Só pra falar que a gente tem esse poder? Em alguns casos, muitas pessoas queriam fazer só para fazer mesmo, por diferentes razões. Então, por muito tempo, pessoas queriam clonar seus animais porque era um pet muito querido, ou porque era um camelo que era um ganhador de uma competição de beleza, ou porque era um touro reprodutor, e sim, queriam fazer por fazer, porque tinha algum tipo de interesse, né? E isso norteou muito das pesquisas, do desenvolvimento. Muito dinheiro entrou nessas pesquisas por conta dessa vontade dessas indústrias, que são indústrias que movimentam muito dinheiro. Então a indústria pet, a indústria de clonagem de camelos, que é uma coisa milionária, né? E muito dinheiro entrou nas pesquisas da clonagem animal por conta do fazer por eu quero pet, eu quero meu cachorro clonado, eu quero meu camelo clonado. Né? Então, existe uma movimentação científica para se conhecer diversos processos que são associados à clonagem,
Mas existe também uma movimentação que é porque muita gente com dinheiro queria fazer clone dos seus animais queridos. Que coisa, nem camelo, né? Camelo. Existiu um camelo que ele foi um caso... Ixi, eu precisaria me lembrar disso, mas se eu não me engano, ele era um camelo enorme, lindo, era uma coisa de louco. Ele morreu. Quando ele morreu, eles criopreservaram vários tecidos desse camelo. Ele era ganhador de um monte de concursos e coisas. Ele ficou criopreservado, os tecidos dele ficaram criopreservados por não sei quanto tempo. E quando a técnica de clonagem surgiu, anos depois, eles conseguiram clonar esse camelo e ele era um grande ganhador e tudo mais, e nativeram os filhotes desses camelos, e hoje você tem grandes centros de pesquisa que clonam camelos. Uau! Porque é bonito. É bonito. Tá ali no cavalo de beleza. Mas, então, se é tão interessante assim, e assim, existem muitas pessoas interessadas e principalmente dinheiro envolvido nesse processo, por que não pode fazer tanto assim, a rodo? Animal pode, né? Então, o que acontece? Existem razões diferentes para se fazer, né? Então, aqui, o porquê de você fazer, então, aquilo que eu te falei, para o animal de produção, você pode fazer, não tem problema você fazer, mas o ganho genético que você vai ter na tua população, usando um clone como reprodutor, ou colocando maior variabilidade genética no teu rebanho, comprando sêmen ou colocando reprodutores ali que vão colocar características melhoradas através do cruzamento tradicional, da fertilização in vitro, da inseminação artificial, às vezes você vai conseguir melhorar mais rápido o teu rebanho através dessas outras biotecnologias do que você repetindo a genética, colocando ali, né, os teus animais clonados. Sempre a mesma genética, né? Agora, se você tem um animal muito bom e quer clonar, ok. Você tem um pet, se você tem um animal geneticamente modificado, se você quer produzir um animal geneticamente modificado, que a clonagem ainda é uma tecnologia muito útil para isso. Se você tem um animal desses, que é um animal modelo de morfologia, né, fenótipo maravilhoso, de concurso, enfim, aí você pode fazer o quanto você quiser. Aí essa indústria ainda você tem como manter, como sustentar, né? Mas para fins de melhoramento, né, o clone ele não é tão efetivo quanto você introduzir características a partir do melhoramento e da seleção genômica no teu rebanho. Certo. Mas então a gente não pode fazer isso para humanos pra gente, sei lá, viver para sempre. Você quer? Não que seja do meu interesse particular, assim. Mas alguém deve querer. Alguém deve querer, né? Não pode. Não pode. Hoje não é possível fazer um clone seu, produzir um embrião seu. E por isso que outras tecnologias também se desenvolveram, né? Então hoje, a princípio, o que era você fazer um embrião seu para conseguir produzir células-tronco embrionárias, para conseguir derivar qualquer tipo de tecido seu, para fazer um tratamento, desenvolver uma terapia para você, por exemplo, hoje você tem as tecnologias das IPS, que são as células pluripotente induzidas. Então, a partir de qualquer tecido seu, eu consigo retornar essas suas células a uma célula-tronco. A partir de vetores, né, de pedaços de DNA que eu coloco em qualquer célula tua no laboratório, eu consigo retornar essas células com características de célula-tronco que vamos conseguir se diferenciar em qualquer tecido. Então, não existe mais a necessidade, de fato, de você produzir
um embrião teu para derivar uma população de células-tronco. Você consegue fazer isso a partir de outras tecnologias, né? Então, essa justificativa, que era a justificativa maior, né, de se fazer esse tipo de você ter esse tipo de abordagem, ela não existe mais. Então, não vamos viver um filme de ficção científica. Não vamos ver um filme de ficção científica. Vocês não vão ter que aguentar outra Marcela Milazotto transitando pela UFABC. Essa daqui morre aqui. Primeira e única. Primeira e única. Pra sorte de vocês, essa daqui. Muito bom, professora. Muito interessante, né? Esse assunto sempre traz muitas reflexões. Tanto que já tem muitos filmes meio que abordando esse tema, assim, sobre o que aconteceria se a gente pudesse, né? Exatamente. Tem o próprio Dr. Albieri, que a gente não pode esquecer. Também, nossa, tem tantos. Que pra quem não viu na primeira edição, essa novela reprisou 1 milhão de vezes e ninguém pode perder. Pra quem não assistiu, tem que assistir o Dr. Albieri. Tem que ver o Clone. Fica ligado no Vale a Pena Ver de Novo. Vale a pena ver de novo. A Globo não patrocina este canal. Mas, professora, se você quiser, a gente pode deixar um contato seu aqui na descrição do grupo, para quem tiver interesse sobre o assunto e quiser conversar mais sobre isso, ou de repente entrar no seu grupo de pesquisa, que for, né, daqui da UFABC ou de um programa de pós-graduação, nós temos essas muitas possibilidades. E a gente agradece o seu tempo, você ter participado aqui do nosso projeto, aceitado o nosso convite, essa empreitada que nós nos metemos. Eu que agradeço muito vocês pelo convite, deixem lá meu contato, quem quiser conversar, quem quiser bater papo, quem quiser vir tomar café aqui. Aí, um cafezinho também. E quem quiser vir conhecer o laboratório pode vir. Com certeza, conhecer o laboratório é sempre muito legal. Isso aí. Muito bom, muito obrigada a vocês pela atenção, obrigada pelo convite, boa sorte no projeto aí, que é um projeto muito bacana. Estão de parabéns. Muito obrigada. E você que acompanhou até aqui, o seu muito obrigado também. Deixa um joinha aqui no vídeo, se você puder, se você tiver gostado. Se inscreve no canal para você não perder os próximos conteúdos, ativa o sininho para chegar a notificação para você. E nos siga nas outras redes sociais, no Twitter, no Instagram, nós temos publicações toda semana sobre diferentes assuntos de ciência. E é isso, até o próximo vídeo!